Olá, nosso estudo de hoje continua sobre o grande conflito. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é apresentada em Isaías 40, verso 8, como: a erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em 2 Pedro 1, 21 diz: entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os reformadores contribuíram para que a palavra de Deus permanecesse para sempre. Lá também, em Apocalipse 11, fala que duas testemunhas estariam profetizando nesse mesmo período, vestidas de pano de saco. Esse período profético é apresentado a palavra de Deus em diferentes momentos. Hoje vamos explorar o que está em Apocalipse 11, verso 3. Lá diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Método de Deus, dia, ano. 1260 anos. Em Deuteronômio 19, 15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade, por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Mateus 18, verso 16 e verso 20, lemos: pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabelece. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Percebe? Sempre há necessidade de pelo menos duas testemunhas para que o argumento seja válido. Características das duas testemunhas de acordo com Apocalipse 11. Elas profetizam vestidas de pano de saco. Lembra a lamentação, a amargura, tempos difíceis para profetizar, mas continuam. Lá é comparado também as testemunhas com duas oliveiras. Das oliveiras vem o azeite que ajudava ali a iluminar o santuário. Ela também é comparada com dois candeeiros. Isso também está relacionado à lâmpada, iluminação, luz, como é a Bíblia apresentada no Salmo 119, verso 5, 105. Da boca das duas testemunhas sai fogo, e é uma lembrança de Jeremias 5,14. Eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca. Tem autoridade para fechar os céus. Elias exerceu isso, um profeta da palavra de Deus. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Tem autoridade sobre as águas. Nós vemos o profeta Moisés exercer isso quando temos ali a abertura do Mar Vermelho. Tem autoridade para ferir a terra. Vemos a mesma ação do profeta Moisés no momento das pragas do Egito. E as duas testemunhas também são comparadas com dois profetas que atormentaram. A palavra de Deus em Hebreus 4, verso 12, é apresentada como espada de dois gumes. O grande conflito 267 diz: as duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e à perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Percebe? Para que o argumento seja válido, pelo menos duas testemunhas. Aqui estão elas, o Antigo e o Novo Testamento. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando seu testemunho foi pervertido, as pessoas eram perseguidas, traídas, torturadas, sepultadas nas celas das masmorras, martirizados por sua fé. Nesse período, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Ao final dos 1260 anos, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará, vencerá e matará as duas testemunhas. Então, quando o Apocalipse na profecia fala de fera, animal está relacionado a um reino, a um país. O período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que,
como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. A França fica à parte como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Quando as pessoas foram martirizadas ali na França, aquele território é comparado com Sodoma e também com o Egito. E os discípulos seguidores de Cristo que estão morrendo ali estão sendo comparados como o Senhor morreu crucificado. Êxodo 18, verso 20, relaciona Sodoma com o pecado que ali tinha. Êxodo 5, verso 2, relaciona o Egito ao ateísmo. Lembra do faraó? Quem é o Senhor? Não conheço o Senhor. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Por quanto período? Por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Método de Deus, dia, ano, 3 anos e meio. Foi em 1793 que os decretos que aboliam a religião cristã e punham de parte a escritura sagrada passaram na Assembleia Francesa. 3 anos e meio mais tarde, foi adotada pelo mesmo corpo legislativo uma resolução que anulava esses decretos, concedendo assim tolerância às escrituras. O Grande Conflito, página 287. Há uma última característica das duas testemunhas ali em Apocalipse 11. Diz que depois desse período de 3 anos e meio, elas ressuscitam e sobem ao céu. Percebe? As duas testemunhas estão dizendo que devemos olhar para o céu. No mesmo capítulo, no verso 19, diz: Abriu-se então um santuário de Deus que se acha no céu, para onde as testemunhas foram levadas e querem direcionar a nossa visão. E ali foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então há um santuário no céu que Deus, Jesus está em atividade, devemos direcionar o nosso olhar para lá. Por quê? Esse é o último movimento no plano de salvação em prol do pecador. Devemos estar atentos ao céu. Esse período relacionado à perseguição contra a palavra de Deus, as duas testemunhas ali na França, estão ainda no período da sexta trombeta que finalizou em 11 de agosto de 1840. Nós vivemos já no período da sétima trombeta. Estamos no período que as nações se enfurecem. Apocalipse 11, verso 18. Perceba que as trombetas são diferentes das pragas. Nas trombetas, as pessoas ainda se arrependem e dão glórias a Deus. Nas pragas, não. Elas não se arrependem para darem glória a Deus. São momentos diferentes. Apocalipse 11, 18 diz: Na verdade, as nações se enfureceram, no momento que nós estamos. Chegou, porém, a tua ira, é Apocalipse 16, quando caírem as pragas, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. É o julgamento comprovativo durante o milênio, porque alguns foram salvos e outros não. Para se dar o galardão aos teus servos. Já estamos aí vislumbrando a nova Jerusalém, a nova terra. Os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. É o juízo final, o fim do pecado. Primeiros Escritos, página 36, diz: Vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um a outro. As nações estão se irando agora, mas quando o nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, porá as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Percebe? Tudo se encaixa com o Apocalipse. E a palavra de Deus, ela é eterna. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos, e a necessidade de uma volta ao grande princípio protestante, a Bíblia e a Bíblia só, como regra de fé e prática. Que eu e você decidamos ter este princípio protestante em nossa vida. A Bíblia e a Bíblia só
como regra de fé e prática. Que Deus nos abençoe.